Pronto, pessoal, gravação iniciada, depois de muito perrengue aqui, acredito que seja a minha internet, certo? Mas vamos lá, qualquer coisa vocês me comunicam. Tenham todos novamente uma ótima noite, gente. Vamos em busca mais um dia de preparação, né, para a nossa aprovação no IFRN, se Deus quiser, né? Bem pertinho da nossa prova. Essa semana é uma semana muito importante, gente, é uma semana de simulado, certo? Nós teremos um simulado, deixa eu ver aqui a data. Hoje são 25, simulado dia 30, certo? 30 de maio, nosso terceiro simulado, certo? A parte de português foi feita por mim, então vai contemplar alguns conteúdos que a gente já viu, certo? Outros não, porque a gente não deu tempo ainda da gente ver tudo, mas boa parte dos conteúdos que a gente viu vai estar presente, simulado um nível bom, certo? Que no decorrer do tempo, o nível também dos simulados eles vão aumentando, né? À medida que vocês vão vendo os conteúdos, né? E vão ficando mais por dentro desses conteúdos e mais experiências com a prova. Então vamos lá, gente. Vamos continuar. Semana passada a gente viu o conteúdo de sujeitos, certo? E hoje nós vamos ver o conteúdo de complementos verbais. Nós vamos ver o complemento do verbo, gente. A gente viu o sujeito, depois tem um verbo e em seguida os complementos. É a terceira parte mais importante dentro de uma frase, certo? São os complementos verbais. Então, um conteúdo assim de extrema importância, que a gente precisa demais para a nossa prova, porque todos os anos cobram uma questão assim. Aliás, ano passado foi um exemplo, certo? Justamente desse conteúdo que a gente vai ver hoje, tá bom? Antes de começar tudo, pessoal, analisem aqui essas frases 1 e 2, e me apontem qual é o verbo. Frase 1, o menino chutou a bola no quintal. Frase 2, a professora corrigiu as provas ontem. Me apontem o verbo. Na 1 é chutou e Perfeito. a 2 corrigiu. Excelente. Muito bem. Chutou e corrigiu. Só lembrando que hoje eu vou precisar muito da interação de vocês, viu, gente? Porque o conteúdo de funções sintáticas é um pouco mais chatinho, mas com a interação a gente consegue bem. Então, vamos lá. Chutou é verbo. Só diminuir o tamanho dessa letra. Chutou é verbo. Citação vezinho, corrigiu também. Nós temos um verbo. Gente, segunda passo. O que que a gente faz? Encontrar o sujeito, né? Para a gente encontrar o sujeito, o que que a gente faz primeiro? Encontra o verbo. Depois de encontrar o verbo, a gente faz duas perguntas ao verbo. Não sei se vocês lembram, mas não pode esquecer, certo? O que, certo? O que ou quem. Me digam quem é o sujeito, gente. Da primeira frase e da segunda. Tá bem facinho, né? A Quais Da são os primeira primeira é o é o menino e a menino e segunda é a a segunda é a professora. professora. Tava falando ao mesmo tempo? Foi, Danilo? Mas deu certo. O menino, certo? Quem chutou a bola no quintal? O menino, certo? Então, o menino é o sujeito. E qual é o sujeito da segunda oração? Que vocês me disseram? A professora. Pronto, lá, muito bem. Professora é o sujeito. Muito bem também, Danilo, né? Que acabou falando aí. E a gente viu que vocês entenderam. Certo, gente? Então, vamos lá. Encontra o verbo, pergunta o que ou quem, e esse verbo vai nos jogar no sujeito. Semana passada, eu mostrei a vocês que nem sempre o sujeito vem nessa posição no início. O comum é que o sujeito venha no início, certo? O comum das nossas frases é assim: primeiro o sujeito, eu vou colocar um S aqui, depois o verbo, certo? E em seguida vem os objetos, que é o que a gente vai estudar hoje. Então, gente, é uma sequência: sujeito, verbo e objeto. Essa sequência é fixa? Não. Essa sequência ela muda, viu? Essa sequência ela vai mudar. Para as provas, quando cobra um objeto, geralmente não muda. Ele fica na posição tranquila, na posição comum de sempre, que é depois do verbo. Mas o sujeito, geralmente, eles mudam, né? Como eu mostrei semana passada para vocês. Principalmente com o verbo existir, ocorrer e acontecer. Que eles pegam o sujeito, que fica lá no início da frase, e jogam o sujeito para onde? Para depois do verbo. Acredito que vocês lembram. Quem não lembrar, revise a nossa aula da semana passada, certo? Já está gravada e também disponível na plataforma há muito tempo. Então, gente, vamos lá. Vejam bem.
Nós vamos fazer uma análise hoje de o que é um objeto, certo? E aí, nós vamos ver o seguinte, não sei se vocês sabem, mas geralmente o objeto, ele vem depois, o objeto, ele vai vir depois do verbo, certo? Esses que eu grifei em verde, eles vão ser chamados de objeto, certo? Mais especificamente de objeto direto, porque na língua nós temos dois, objeto direto e indireto. Inicialmente a gente vai ver o direto, certo? Como que funciona esse objeto, gente? Ele nada mais é do que um complemento do verbo, certo? Você precisa desse complemento para o verbo ter seu sentido, para a frase, né, ter seu sentido completo. Olha essa primeira frase. O menino chutou a bola no quintal. Veja que quem chuta, chuta alguma coisa. Então você pode até perguntar o verbo também. O que esse menino chutou? E a resposta vai ser o complemento, o objeto direto, né? O complemento do verbo. A gente pode chamar desses dois nomes. Então vai ser o objeto direto, que no caso é a bola. Porque quem chuta, chuta alguma coisa. Então a bola aqui nós temos o nosso objeto direto. E é mais comum o objeto direto vir depois do verbo, certo? Nós vamos ter esse objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo. Porque quem chuta, chuta alguma coisa. Se você não tiver esse complemento, aí a frase fica estranha. O menino chutou. Chutou o quê? Né? A primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Porque quem chuta, chuta alguma coisa. Precisa de um complemento. Nesse caso, o complemento é a bola. Que assim nós temos o objeto direto. No quintal, eu ainda vou explicar isso aqui. Isso aqui eu já mostrei para vocês. É um adjunto adverbial. A gente vai ver isso depois. Traz uma ideia de lugar. Adjunto adverbial de lugar. Vocês lembram ainda dos adjuntos adverbiais? A gente viu isso bem no início. Sim ou não? Eles são muito importantes também para a prova. Lembram? Lali, no tempo você não estava, viu, Lali? É tipo de tempo, lugar, essas coisas. Isso, Luna. Tempo, modo e lugar, certo? Eles são os complementos também. Eles trazem uma ideia a mais à frase, certo? Eles trazem uma ideia a mais de tempo, modo e lugar. Vocês não podem esquecer isso também. São três categorias, quatro categorias, gente, muito importantes para a prova. O sujeito, o verbo, o objeto, que a gente vai ver hoje, e o adjunto adverbial. O adjunto adverbial eu já adiantei, eu já mostrei desde o início, porque ele é muito importante. Que eu até mostrei que se a gente tirar o adjunto adverbial do final e colocar no início, aí a gente tem que pôr vírgula, né, para isolar. Daqui a pouco a gente retoma isso. Vamos focar no objeto. Aqui, gente, o nosso conteúdo de hoje. Antes de tudo, me digam quem é o sujeito dessa frase. O professor escreveu a carta. Quem é o sujeito? O professor. Professor, muito bem. Eu não perguntei quem é o verbo, porque o verbo eu já deixei destacado aqui em negrito, certo? Escreveu é o verbo. O professor é o nosso sujeito, certo? É ele que pratica a ação de escrever a carta. Agora, gente, prestem bem atenção. Sujeito é o professor, o verbo é escreveu. Quem escreve, escreve alguma coisa, né? Quem escreve, escreve alguma coisa. Ele escreveu o quê? A resposta, gente, que você vai ter é essa daqui, ó. A carta. Neste caso, veja que a carta está completando, vou até apagar isso aqui, a carta está completando o sentido do verbo escreveu, certo? Porque quem escreve, escreve alguma coisa. Então, a carta está completando o sentido do verbo escreveu. Neste caso aqui, nós temos o que chamamos de objeto direto. Objeto direto. Objeto é o complemento do verbo. E direto, vocês vão lembrar disso aqui, porque nós temos dois tipos na língua. O direto e o indireto, certo? O direto, ele é chamado assim porque ele é regido sem preposição. Nós tivemos uma aula só para falar de preposição, certo? O que é a preposição? É o a com a crase, o com, o de, o desde, o em, o sob, né? Nós temos várias. Fiz uma aula só para mostrar isso. Então, quando for objeto direto, não vai vir preposição entre o verbo e o complemento. Quando for objeto indireto, vai aparecer um desses aqui.
eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, quando a gente for ver o objeto indireto, certo? Estamos no objeto direto. Segunda frase aqui, pessoal. O professor, ou professor não, segunda frase. O garoto comprou o brinquedo. Quem é o sujeito? O garoto. O garoto, certo? Muito bem, o garoto. Veja que o garoto aqui nós temos o nosso sujeito. O garoto é o sujeito, comprou é o nosso verbo. E veja, gente, que quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou o quê? O brinquedo. Então, o brinquedo, nós temos o que chamamos aqui de objeto direto, que nada mais é, o que é o objeto direto? Nada mais é do que o complemento do nosso verbo, certo? Porque o verbo, gente, ele pode pedir complemento, ele exige complemento. Ele pode pedir um complemento, que é para completar o sentido do verbo. Se eu chego para vocês e digo, ei, eu comprei. Aí vocês vão perguntar, o que, Lucas? Vocês têm que perguntar o quê? Porque falta algo para vocês terem essa frase totalmente completa, né? Para ter o sentido totalmente completo. Se eu chego para vocês e digo, eu comprei, mas vocês vão perguntar logo, o quê? Veja que quando eu pergunto o quê, é porque está faltando algo. Está precisando de um complemento. E esse complemento, depois do verbo, vai ser chamado aí de objeto direto. Certo? Tranquilo até agora, gente? Tudo certo, né? Olha, eu vou mostrar esses outros aqui para vocês. Veja, o verbo, ele também pode não exigir nada, certo? Ele pode não exigir complemento. Quando ele exige complemento, ele é chamado de verbo transitivo, né? Porque ele precisa de um complemento. Geralmente vai ser um objeto, direto ou indireto, a gente vai ver ainda, certo? Só que o verbo, em alguns casos, eles também podem não pedir complemento nenhum. Olha essa frase. O professor chegou. Veja, só fazer a pergunta. Quem foi que chegou? Professor. Então, professor é o sujeito e chegou é o nosso verbo, certo? Só que quem chega não precisa de complemento nenhum, né? Ele chegou. Eu não preciso perguntar mais nada. Esse verbo, ele tem um sentido que chamamos de completa. Tem até aqui, ó. Ele tem um sentido completo, porque ele não precisa de complemento nenhum. Ele por si só já é completo. Quando eu digo que alguém chegou, chegou. Não preciso mais de complemento nenhum, certo? É diferente do verbo escreveu. Eu chego para vocês e digo, o professor escreveu. Primeira coisa que vocês vão perguntar é o quê? E a resposta vai ser a carta, porque a carta é o nosso objeto direto, certo? Vai precisar de um complemento. O garoto comprou. Quem compra, compra alguma coisa. Ele comprou o quê? O brinquedo. O brinquedo vai ser o nosso objeto direto, que nada mais é do que o complemento do verbo. E esse complemento que o verbo exige para ter o sentido completo da frase vai ser chamado de objeto. Então, é muito comum vir isso aqui, ó. Vem essa sequência aqui, ó. Sujeito mais verbo TD, esse VTD é um verbo transitivo direto, porque ele exige objeto direto. Então, vai vir assim, ó, sujeito, verbo e depois o nosso objeto direto, certo? Essa aqui é mais ou menos uma sequência. Tanto que eu fiz até aqui, ó. Pergunta ao verbo o que ou quem, e aí você descobre quem é o sujeito. E depois você vai conseguir descobrir quem é o seu objeto, né? Complemento do verbo. Vamos aqui a essa frase. Maria comprou um vestido no shopping. Me diga qual a função sintática de cada termo. De Maria comprou e de um vestido. Maria comprou um vestido no shopping. Me diga qual a função de cada um destes. Vamos lá. Primeira parte é descobrir onde está o verbo. Qual o verbo? Maria. Pronto, muito bem, Luna. O verbo? Opa. Não, é comprou, eu errei. E eu também, eu já estava tão automático. Comprou. Isso, agora o sujeito, gente. Faz a pergunta ao verbo agora. O que ou quem comprou um vestido no shopping? Maria. Maria, né? Agora, Maria é o nosso sujeito. Então, comprou é o verbo, Maria é o sujeito. Gente, onde é que está um objeto direto? Um vestido? Um vestido. Porque, veja, Luna, precisa desse complemento. Maria comprou. Quem compra, compra algo, né? Ela comprou alguma coisa.
O que foi que ela comprou? Um vestido. Então, o vestido é o nosso objeto direto, certo? Então, ó, isso aqui, um vestido, é o nosso objeto direto. Esse termo aqui, gente, no shopping, ele é o quê? Sabe me dizer? O que é esse termo aqui no shopping? Saberiam dizer qual a função disso aqui? A gente já estudou um pouco. Nada? Ó, gente, vamos lá. Isso aqui, no shopping, é o nosso adjunto adverbial, certo? Eu coloquei sempre na sequência corretinha. No shopping, traz uma ideia de lugar, certo? Aqui nós temos o nosso adjunto, vou colocar só adjunto, adverbial de lugar. Já mostrei isso para vocês. É um termo que traz ideia de tempo, de modo e de lugar, certo? Mesma coisa acontece aqui, ó. Em ontem. Ontem é o adjunto adverbial de tempo. No quintal. No quintal, adjunto adverbial de lugar, certo? Então, nós temos aqui nossos adjuntos adverbiais, certo? Vou colocar em verde aqui o objeto direto, o que a gente acabou de ver. Então, Maria é o sujeito, comprou o verbo, o vestido é o objeto direto, e no shopping, gente, é o nosso adjunto adverbial de lugar. Eu já mostrei até para vocês um pouquinho disso. O que é o adjunto adverbial? É um termo que traz ideia de tempo, de modo e lugar, certo? Principalmente esses três. Tempo, modo e lugar. E estudem bastante, gente, porque isso aqui é cobrado demais na prova e a gente já viu isso lá no início. Isso é tão importante, gente, que eu posso fazer o seguinte, ó, os adjuntos adverbiais, geralmente eles mudam de posição. Eu já mostrei isso para vocês, mas vou mostrar novamente. A posição comum do adjunto adverbial é vir no final da frase, certo? Aqui, onde ele está. Está no final da frase. Só que quando eu pego esse adjunto adverbial e tiro do final e coloco ele aqui no início, por exemplo, se eu escrevo aqui, ó, no shopping, não sei se vai caber, vamos lá. No shopping, Maria comprou um vestido, esqueça que ele está aqui. Tirei daqui do final. Tirei do final e coloquei no início da frase. Se eu faço isso, a vírgula aqui, ó, eu tenho que utilizar para separar o adjunto adverbial do lugar, certo? Quando você desloca o adjunto adverbial, seja para o meio da frase ou para o início, você tem que pôr a vírgula, pois ela aí vai ser necessária para separar o adjunto adverbial, certo? Coloquei isso aqui para a gente retomar esse conteúdo. O lugar comum do adjunto é no final da frase, mas aí eles vão colocar isso no início, certo? Eles vão mudar a posição comum do adjunto adverbial, levando para o início da frase, e aí você tem que pôr a vírgula obrigatória, tá bom? Então, revisem essa aula novamente, gente, pelo amor de Deus. Pode sair sem dominar isso aqui, não. Até porque é básico, viu? Conteúdo mais tranquilo. Olhem essa nova questão. Os alunos organizaram a apresentação rapidamente. Vamos lá, me digam as três partes importantes aí. Primeiro, o verbo. Organizaram. Organizaram, muito bem, Luna. Pergunta o que ou quem para a gente descobrir quem é o sujeito. Quem é o sujeito da frase? Os alunos. Os alunos, muito bem. Então, o verbo organizaram, o sujeito aqui nós temos os alunos. Depois, veja que nós vamos agora tentar descobrir, vamos ver se esse verbo tem um complemento, né? Veja, quando eu digo a frase, os alunos organizaram, eu chego para vocês na sala e digo, gente, os alunos organizaram. O que vocês vão perguntar? O que eles organizaram? Porque quem organiza tem que organizar alguma coisa, né? E aí nós temos assim o nosso objeto direto. O que eles organizaram, gente?
A apresentação. Isso. E a apresentação nós temos aqui, Luna, o nosso Objeto direto. excelente. Muito bem. Isso mesmo. Objeto direto. Rapidamente, gente. O que vai ser? Rapidamente. O adjunto adverbial de tempo. Ou de modo. Esse aqui, pronto. Esse aqui é bom você ter lembrado. Esse aqui é de modo, viu? É o adjunto adverbial de modo. Por que de modo? Porque palavras terminadas em mente, na língua portuguesa, se transformam em adjunto adverbial de modo, viu? Tranquilo? Rápida é adjetivo. Aí quando eu coloco o termo mente, eu transformo no adjunto adverbial de modo. Isso é bem interessante, é bom que... E lembrem, preste atenção que eles podem estar presentes no simulado, viu? Esse conteúdo é muito bom. Mais um, gente. Minha mãe preparou o jantar à noite. Encontrem o verbo. Preparou. Isso. Veja, gente, que é uma sequência, né? Não tem nem muita dificuldade. Preparou. O que preparou é o verbo. Sujeito, gente. Pergunta agora ao verbo. Que ou quem preparou? Minha mãe. Minha mãe. Minha mãe é o sujeito. E aí, quem prepara, gente? Prepara alguma coisa. Preparou o quê? O jantar. Nesse caso, nós temos o objeto. Temos o nosso objeto direto, né, pessoal? Porque quem prepara, prepara algo. Então, minha mãe é o sujeito, preparou é verbo, e o jantar vai ser objeto direto. À noite, pessoal. O que vai ser à noite? O adjunto adverbial de tempo. Muito bem. Adjunto adverbial de tempo. Então, não esqueça. Adjunto adverbial de tempo. Se eu pego, lembrando novamente, se eu pego esse adjunto, coloco aqui no início, eu tenho que separar ele com vírgula, certo? Tenho que separar com vírgula. Se ele vier no meio do texto, por exemplo, se ele vier aqui no meio, eu tenho que separar com duas vírgulas. Eu posso dizer a frase assim mais ou menos. Ó. Minha mãe, à noite, aí vírgula. Minha mãe, vírgula. À noite, vírgula. Preparou o jantar. Certo? Eu posso fazer isso. Eu posso mudar a posição do adjunto adverbial. Tranquilo, pessoal? Os objetos foram tranquilos? Tudo fácil? Pronto. Excelente. Então, só lembrando, nós vimos dois aqui. Ó. O verbo ele pode ser intransitivo. Depois vocês vão ver essas nomenclaturas. Eu vou enviar os slides para vocês reverem. Intransitivo, o próprio nome fala, in. É um prefixo de negação, né? A gente já estudou também esses com conteúdo de prefixo, sufixo. Intransitivo. Transitivo é complemento. É transitar. É um verbo precisar de um complemento, certo? Quando eu digo intransitivo é porque esse verbo ele não vai exigir complemento, que é o caso de chegou. O professor chegou. Quem chega, chega. Não precisa de complemento. Aqui, ó. A menina dançou. Quem dança, dança. Na festa, não é complemento. Na festa aqui é adjunto, adverbial, de lugar. A menina dançou em algum lugar. Ela dançou na festa, certo? É um adjunto adverbial de lugar. Aí vem o verbo transitivo direto, que é o verbo que exige objeto direto, né? Que é o que a gente acabou de ver. O professor escreveu o quê? A carta, objeto direto. O garoto comprou o quê? O brinquedo, nosso objeto direto. Agora, gente, nós vamos à outra parte, certo? Nós vamos agora ao verbo transitivo indireto. É a mesma coisa, gente. É do mesmo jeito do objeto direto. Objeto direto e indireto é a mesma coisa. É do mesmo jeito. Só que o direto, certo? Eu vou até colocar isso aqui, vocês vão ter que notar, certo? Aqui, ó. Objeto direto e indireto. Objeto direto e objeto indireto.
indireto. Objeto direto e indireto. Objeto direto, gente, é complemento do verbo sem preposição. A diferença vai ser só essa, sem preposição. E objeto indireto vai ser um complemento do verbo com preposição. Certo? Ser a mesma coisa, só que com preposição. Tá bom? Então, lembrem disso. Objeto indireto, objeto direto, sem preposição. Objeto direto com preposição. Tá bom? Olha, vou colocar um exemplo aqui. Os objetos diretos, eles não exigem preposição. Já os objetos indiretos, eles vão exigir preposição. Quais são as preposições? O a, ou crase, ou pode ser o a sozinho também, se ele for preposição. Eu já mostrei os casos para vocês lá na aula de preposição de classes de palavra. Quando tem um a mais a palavra masculina, o a mais um plural, o a mais um verbo, o a mais um pronome. Todos esses casos, o a vai ser preposição, certo? Mas geralmente, quando o IF cobra o a com preposição, é esse a com esse acento grave indicativo de crase, certo? Com esse acentozinho aqui que eu circulei. Então, ó, o que vai ser preposição? Esses as, o de, o com, o desde, o em, para, sobre, sob, certo? Esses aqui são alguns dos principais. Geralmente, os objetos vão vir com esses aqui, os objetos indiretos. Com esses dois, com o de, com o com o em, certo? Esses aqui são os mais comuns. Veja, gente, que a sequência é a mesma. A gente já viu que era objeto direto. Vou colocar um exemplo aqui de objeto indireto. Olha, eu gosto de português. Olha a frase. Vamos analisar. Primeiro passo, encontrem o verbo. Eu gosto de português. Onde está o verbo? Gosto. Gosto. Isso, muito bem. O verbo gosto. Muito bem. Pergunta o que ou quem gosta do português e encontra o sujeito. Eu. Muito bem, Luna. Eu. Eu é o nosso sujeito. Agora, gente, perceba o seguinte. Quem gosta, gosta de algo. Quem gosta, gosta de algo. Gosta de alguma coisa. Eu gosto de português. De português, gente, nada mais é do que o meu objeto, certo? É o meu objeto. Só que nesse caso, esse objeto, ele é indireto. Por que ele é indireto? Porque entre o verbo e o complemento, eu vou usar uma preposição, que é esse dia aqui. Entre o verbo e o complemento, vai ter preposição. Então, o objeto direto nada mais é do que o complemento com preposição. Onde é que vai aparecer essa preposição? Entre o verbo e o complemento, né? Que no caso, geralmente, é um substantivo. Então, vai funcionar desse jeito. Então, esse dia aqui, eu vou até destacar, tirar essas duas aqui, por causa desse dia aqui, eu vou ter um objeto chamado de indireto. Objeto é complemento do verbo, certo? Por isso que é chamado de objeto. Esse aqui vai ser chamado de indireto, porque entre o verbo e o objeto, eu vou ter indiretamente uma preposição ligando as duas, certo? Eu vou ter uma preposição. Então, aqui, o termo de português é objeto indireto, muito por causa do de, certo? Que eu até destaquei para vocês. Então, quando entre o verbo e o objeto aparecer uma preposição, vai ser objeto indireto. Se não aparecer, aí é objeto direto. Olha como é diferente. Olha a frase. Eu
bebi água. Falando nisso, eu vou beber água. Quem é o verbo, gente? Bebi. Bebi. Sujeito. Fácil, né? Parece até repetitivo. Eu. Eu. E água é o nosso objeto. Só que esse objeto, ele vai ser objeto direto. Porque aqui, ó, entre o verbo bebi, preste atenção, muita atenção. Entre o verbo bebi e água, eu não tenho aqui no meio, ó, aqui entre eles dois, onde eu risquei aqui para vocês perceberem logo, entre eles dois, eu não tenho uso de uma preposição. Veja que o verbo, ele transita, ele perde o complemento, só que não tem complemento com a preposição. É sem preposição. Neste caso, sem preposição, vai ser chamado de objeto direto, certo? Quando pede a preposição, objeto indireto. Eu gosto de português. Por causa do uso dessa preposição de, eu vou ter o nosso objeto indireto. Quais são as preposições mais comuns? São essas que eu destaquei para vocês. Principalmente essas que estão aí pintadas de verde. O a, o de, o com, o desde, o em, o para, o sobre, o sob. Tem mais, né? Tem o traz, tem outras preposições. Mas geralmente são essas que eu destaquei aqui em V, certo? Para vocês. Então, aqui, gente, nós temos a diferença entre o objeto direto e indireto. São os dois tipos de complementos da língua portuguesa. O objeto direto e o indireto. Vai ter um outro, né, que vai juntar os dois. A gente vai ver isso aí só depois. De início, a gente está vendo isso aqui, objeto direto e indireto. Direto, sem preposição, indireto, com preposição. E as preposições são essas. Tranquilo até aqui? Tudo certo? Bom dia, pessoal. Laio, tem mais? Cecília, Danilo. Muito bem. Se não tiver, avise, certo? Esse é o momento de a gente desenrolar, né? Da gente aprender mesmo. Olha, tá aqui o conteúdo. Verbo transitivo indireto. O que é isso? É o verbo que vai exigir o complemento indireto, que no caso é o nosso objeto indireto, certo? Esse aqui, ó, ele é regido com preposição. O que é isso? Ele vai pedir a preposição. E a preposição são aquelas que eu mostrei para vocês. Olha, o professor escreveu aos pais. O professor escreveu aos pais. Veja que nós temos a seguinte frase. Escreveu é o nosso verbo, certo? Quem escreve? Quem foi que escreveu aos pais? O professor. Então, o professor aqui é o nosso sujeito, certo? O professor é o sujeito. Aí você faz a pergunta. O professor escreveu a quem? Aos pais. Então, aos pais, gente, aqui é o nosso objeto indireto. Por quê? Cadê o uso da preposição, professor? A preposição está aqui, gente, ó, escondidinho aqui. Ó. É esse A aqui. Ó. Esse A aqui vai ser o nosso objeto indireto. Por causa desse A aí, nós vamos ter o nosso objeto indireto, certo? Aos pais. Por que que esse A é preposição? Porque aqui eu tenho uma palavra, o A, mais uma palavra, no caso aqui, masculina na frente. Quando isso ocorre, quando eu tenho mais uma palavra masculina, esse A vai ser preposição. Se eu tivesse o A mais uma palavra feminina, aí o A, ele seria artigo. Então, revisem isso aqui. A gente já passou isso aqui nas aulas passadas, certo? Isso aqui é muito importante para vocês não perderem a questão. A gente viu até foi no conteúdo de crase, né? Então, o A, quando tiver ligado a uma palavra masculina, esse A vai ser preposição. E é justamente essa preposição que o objeto vai pedir, né? É o que ele vai querer. Então, tá aqui, ó, o professor escreveu aos pais. Veja que eu tenho o A mais O. O O é da palavra masculina. Então, esse A é preposição. Porque eu vou ter o A mais uma palavra masculina. Se fosse o A mais uma palavra feminina, aí teria que ver. E outro caso que fica mais claro é quando eu tenho crase. Se vocês verem isso aqui, esse A com esse acentozinho aqui, é garantia que aí você tem uma preposição, certo? Porque aí é uma junção de uma preposição mais um A artigo. Aí os dois juntos formam esse A aqui,
que é o A com a crase. Eu já mostrei isso também para vocês em aulas anteriores. Então, revisem sempre. Então, veja. O professor escreveu aos pais, professor é o sujeito, escreveu a verbo, e aos pais é o nosso objeto indireto, por causa do uso da preposição a. Mais uma vez aqui embaixo. Ó. Rodrigo disse aos filhos. Quem foi que disse aos filhos? É Rodrigo. Então, o verbo é disse. Rodrigo é o nosso sujeito. E aos filhos é o nosso objeto indireto. Porque, veja, quem diz a alguém. Ele disse a quem? Aos filhos. Certo? Veja, quando você vai perguntar o verbo, disse a quem? Esse a é a preposição. Então, aqui, ele disse a alguém. Ele disse aos filhos. Neste caso, aos filhos, nós temos o nosso objeto indireto. Certo? Tranquilo, pessoal? Pronto. Muito bem. Vamos aqui. Ó. Olhem essa questão aqui. Deixe-me ver. Olha, leiam e me respondam essa 18. Quem é o verbo? Respondeu. Agora o sujeito. Muito bem, Lado. Sujeito. Maria. Maria. Vamos ver. Esse verbo, gente, está pedindo algum complemento? Ele está precisando de algo para ter seu sentido completo? Ele está precisando de um objeto? Então, o verbo aqui é respondeu. Maria é o sujeito. Maria respondeu a quem, gente? Ao professor. Ao professor. Muito bem, isso aqui. Ao professor. Neste caso, ao professor, vai ser um objeto direto ou indireto? Direto. Vamos ver, né, Luna? Olha, Eu acho que é indireto. isso. Olha, Luna, lembre, ele vai ser direto, sem preposição, que foi aquelas que eu coloquei para vocês. A gente já falou uma aula só sobre isso. Indireto com preposição, certo? Isso aqui é garantido, certo? Direto e indireto. Indiretos com preposição. Direto é sem. Então, o que muda desses dois é isso. Veja que Maria respondeu ao professor. Esse a aqui é uma preposição, porque eu acabei de mostrar até para vocês. Quando eu tenho um a, mais uma palavra masculina na frente, nesse caso aqui, ó, professor, a palavra masculina, esse a vai ser preposição. É esse caso aqui, ó, ela respondeu ao professor. Quem responde a alguém. Esse a aqui é uma preposição e professor é a palavra masculina. Então, o a, ele é preposição. E, nesse caso, ao professor é o nosso objeto indireto. Certo? Indireto. Olha mais uma, essa questão 22. Analisem sujeito, verbo e digam se o objeto é direto ou indireto. Podem falar, nada de medo de errar não, viu, pessoal? Esse momento aqui é nosso, para a gente se desenrolar e aprender isso aqui, porque não é um conteúdo tão simples, tá bom? E muito importante, acima de tudo, para a nossa prova. Vai, me apontem sujeito, verbo e digam se o objeto é direto ou indireto. O sujeito é Clara, o verbo é agradeceu e o objeto é indireto. Lali, qual o nosso objeto indireto? Ao amigo. Isso.
Sinceramente, sem saber o que é ainda. É o adjunto adverbial de modo. Isso, Luna, excelente. Pronto. Vocês fizeram uma análise completa, gente. Vocês fizeram completa uma análise sintática. Isso aqui, gente, tem gente que passa tempo, viu, para chegar até esse ponto. Porque não é um conteúdo tão simples. Então, eu fico muito feliz, assim, tá conseguindo chegar a esse conteúdo com vocês, igual foi ano passado, certo? Foi um sucesso. Só conseguiu se desenvolver bem. E com vocês está acontecendo o mesmo, certo? Então, estou muito feliz com isso. Então, agradeceu é o verbo. Clara é o nosso sujeito. Então, bem tranquilo. Clara agradeceu. Ela agradeceu a quem? Ao amigo. Então, ao amigo aqui, gente, nós temos o nosso objeto indireto. Por quê? Por causa do uso desse a aqui, ó. Esse a aqui é uma preposição. Quando eu tenho a mais a palavra masculino, geralmente é assim, gente. A mais a palavra masculino, geralmente aparece isso. Esse a vai ser preposição. E quando eu tenho um complemento do verbo com preposição, eu tenho um objeto indireto. Sinceramente, é o nosso adjunto adverbial, certo? Como Luna bem falou, de modo, por causa do termo mente, certo? Palavras terminadas em mente são adjuntos adverbiais de modo, tá bom? Gente, agora vamos dificultar um pouquinho o negócio, certo? Vai ter verbo, gente. Vai ter verbo que ele vai pedir os dois complementos. E aí vocês têm que ficar muito espertos, né? Que aqui começa a dificultar um pouquinho mais. O objeto direto é sem preposição. O objeto indireto é com preposição. Numa frase só, eu posso pedir os dois objetos. Posso pedir o direto e o indireto, na mesma frase, certo? Vai ser um verbo que vai pedir o objeto direto e o indireto, certo? Então, ele é chamado de verbo transitivo direto e indireto. Por quê? Porque ele vai pedir os dois tipos de complemento. Ele vai ter sentido incompleto, porque vai completar o sentido do verbo com dois complementos, que vai ser objeto direto e objeto indireto. Ou seja, vai ser um verbo, gente, que vai pedir tanto um objeto direto como um objeto indireto na mesma frase. E não é difícil. Olha, o professor escreveu o relatório aos pais. Veja como fica essa frase. O professor escreveu o relatório aos pais. O verbo é escrever. Quem foi que escreveu o relatório aos pais? O professor. Então, o professor é o sujeito. Sujeito, professor, escreveu é verbo. E escreveu o que, gente? Ele escreveu o relatório. Veja que em o relatório eu não tenho preposição, certo? Ele escreveu algo, ele escreveu o relatório. Então, o relatório é o objeto direto. Só que ele escreveu o relatório a quem? Ele escreveu aos pais. Então, aos pais aqui já é objeto indireto por causa do uso da preposição a, certo? Então, aqui, automaticamente, ele pediu dois complementos. Esse verbo escreveu pediu dois complementos. Pediu o relatório, que é o objeto direto, e aos pais, que é o nosso objeto indireto, certo? Então, o professor, sujeito, escreveu o verbo, o relatório é o objeto direto. Por que que é objeto direto? Porque não tem preposição, certo? Aqui, ó, destacar novamente. Objeto direto sem preposição. Vocês têm que lembrar um pouquinho das preposições para a gente fazer essas questões. E aos pais é o objeto indireto, porque aqui já aparece com preposição. Então, direto sem preposição, indireto com preposição. Certo? Essa é a diferença. Objeto direto sem, objeto indireto com preposição. Mais um. Rodrigo disse a verdade aos filhos. Rodrigo disse a verdade aos filhos. Rodrigo disse a verdade aos filhos. Dizer é o nosso verbo, está destacado. Quem foi que disse a verdade aos filhos? Rodrigo, é o nosso sujeito, facinho. Ele falou o quê, gente? Ele falou a verdade. A verdade é o objeto direto. Só que ele falou a alguém. E esse alguém é aos filhos. Então, por causa desse a aqui, novamente, veja que é quase sempre a mesma coisa.
Cada desse Azinho que nós temos o nosso objeto indireto. E aí eu vou dizer algo que facilita muito para vocês. Quando o verbo ele é objeto direto e indireto, geralmente o verbo ele vai tá dizendo algo a alguém. Vê se vocês entendem isso aqui. Isso aqui facilita muito. Geralmente, quando o verbo é transitivo direto e indireto, ou seja, ele pede dois complementos, ele vai estar dando a ideia de algo a alguém. Como é que funciona isso? Olha, o algo vai ser o objeto direto. Isso aqui é uma tática para ajudar a acertar a questão. O algo vai ser o objeto direto. O a alguém vai ser o objeto indireto. Por causa desse a que vai ser preposição, certo? Olha, veja se não traz uma ideia de algo a alguém. Deixa eu apagar tudo isso aqui para vocês. Fica mais fácil. Olha, o professor escreveu o relatório aos pais. Veja se não traz uma ideia de algo a alguém. O professor escreveu o relatório, veja que o relatório é algo. Ele escreveu algo. A quem? Aos pais. A alguém. Então, o a alguém vai ser aos pais. Nesse caso, o algo é o objeto direto e o a alguém, que no caso aos pais, vai ser o objeto indireto. Geralmente, a frase é desse jeito. Isso aqui é só uma tática assim, para a gente não, assim, não errar, né? A gente lembrar na hora da macete, né? Para a gente lembrar na hora da prova. Então, ele escreveu algo, o algo é o objeto direto, o alguém é o objeto indireto. Olha, mais uma. Rodrigo disse a verdade aos filhos. Ele disse o quê? Ele disse algo. Cadê o algo? O algo foi a verdade. Foi a verdade que o Rodrigo disse. Ele disse a alguém. Ele disse a quem? Aos filhos. Então, aos filhos, esse alguém vai ser nosso objeto indireto. Então, algo, objeto direto, o alguém, objeto indireto. E aí, pessoal? Como é que tá o conteúdo aí? Tá pesado? Tá difícil? Tá dando certo? Que coisa boa. Então, vamos lá. Vamos analisar isso aqui. Tem frase com força para a gente analisar hoje. A partir de agora, vamos só analisar a frase, gente, porque o conteúdo assim, mais maçante, mais importante, a gente já viu quase todo aqui. Certo? Então, vamos lá, gente. Olha, preste atenção. Analisem a frase. O diretor comunicou a decisão aos funcionários pela manhã. Eu quero que vocês coloquem aqui no chat, vocês vão colocando as partes de cada parte dessa oração. Tipo, o diretor é o sujeito, é o verbo, é o objeto. Comunicou é o sujeito, é o verbo, é o objeto. A decisão, sujeito, verbo, objeto. Aí que tipo de objeto? É direto ou indireto? Queria que vocês fizessem análise aqui no chat, porque fica mais claro de eu ver a análise de cada um. Certo? Façam dessa frase e as outras a gente faz oralmente. Que eu fazia muito isso assim nas aulas anteriores, com os outros pessoais. Então, faça. Analise essa questão 21. Vou ficar aguardando aqui do lado aqui a mensagem de vocês.
Isso, gente, é desse jeito mesmo, viu? Tô acompanhando aqui, é desse jeito que eu quero que vocês analisem. Se puder, Dani, coloca uma mensagem só, que fica mais organizado. Pronto, perfeito, meu amigo. Excelente análise, viu, Lalo? Excelente também, Luna. Muito bem, isso mesmo que eu queria ver. Danilo, Cecília. Muito bem, gente, é isso mesmo. Vamos lá, vamos fazer a análise agora aqui na mesa. Então, vamos lá, o diretor comunicou a decisão. Comunicou, como vocês viram, é verbo, certo? Muito bem, gente. O diretor é o nosso sujeito, né? Primeiro a gente encontra sempre o verbo, porque encontrando o verbo fica bem mais fácil, gente. Antes do verbo é o sujeito. Claro que não é sempre, né? Mostrei para vocês que às vezes mudam essa posição. Mas geralmente é assim. Primeiro o verbo, o sujeito, depois o verbo e depois os objetos. Então, veja. O diretor, o sujeito, comunicou é verbo. Comunicou o quê? A decisão. Comunicou algo, né? Então, esse algo é o objeto direto. Comunicou a alguém, aos funcionários. Aos funcionários, nosso objeto indireto. Certo? Muito bem. E pela manhã, né? Como vocês avaliaram, é o adjunto adverbial de tempo. Sim, gente, foi excelente essa análise, viu? Eu espero que todos estejam entendendo perfeitamente como vocês colocaram, certo, gente? Ficou excelente, é justamente isso. É o verbo que pede dois complementos. Desse jeito, gente, vocês não se enrolam. Vocês sabem avaliar tanto o objeto direto quanto o indireto. O direto quanto o indireto e o direto, certo? Vocês vão saber analisar todos os dois. Olha essa daqui. Olha essa 8, gente. Analisem essa 8. Em seguida, eu vou mostrar a questão do IF para vocês e eu vou deixar essas frases para vocês avaliarem depois sozinhos, certo? Eu vou deixar o PDF. Aqui vocês podem comentar aqui, sem precisar comentar, só com o microfone mesmo. Podem ligar o microfone para falar. Quem é o nosso verbo, gente, aqui? A gente tem mais rápido. Assistiu. Isso, não assistiu o nosso verbo. Sujeito, A turma. A a turma. turma, nosso sujeito. Isso, muito bem. E agora, gente? Ao documentário durante a aula. E agora? Isso aqui vai ser o quê? Um objeto indireto. Um objeto indireto. Todinho ou só ao comentário? Só ao documentário. Isso aqui é um objeto indireto. Muito bem. Durante a aula, gente, nós temos o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Aqui, no caso, foi de tempo. Ah, no momento da aula, sabe? Por isso que é durante a aula. No momento da aula, aí dá uma ideia de tempo. Dificilmente o IEF vai perguntar a vocês se é tempo, modo e lugar. Eu digo que é esses três porque fica mais fácil, certo? Da gente perceber quando a gente tem um adjunto adverbial. Porque tem que ter cuidado, o adjunto adverbial ele começa com preposição, assim como o objeto indireto. Só que o adjunto adverbial vai trazer ideia de tempo, modo e lugar. O objeto indireto não, certo? Então, aí, durante a aula, nós temos aqui o adjunto adverbial, análise perfeita. Eu quero que vocês façam o seguinte agora. Questão, gente, 10, prova do IFRN do ano passado, certo? Isso aqui foi a prova do IFRN do ano passado. Eu quero que vocês me respondam essa questão de função sintática. Gente, isso aqui cai demais na prova, a gente já viu tudo isso. A única coisa que falta aqui é a gente ver complemento nominal. E a adjunta nominal também a gente viu. Pô, peraí, que travou aqui. Então é o seguinte, eu quero que vocês avaliem isso aqui. Nenhum livro e no prazo de 12 meses anterior à pesquisa. Então, o que vocês vão fazer? Eu quero saber a função sintática e a questão certa, a alternativa certa dessa questão 10, para a gente encerrar a nossa aula.
Qual a função sintática, gente? Olha, diz o seguinte, não leitor, conforme descrito, é aquele que declarou não ter lido nenhum livro. Aí eles perguntam, o que é nenhum livro? Segunda parte, eles pedem o seguinte, vou começar a ler daqui. Mesmo que tenha lido alguma leitura, mesmo que tenha feito alguma leitura no prazo de 12 meses anterior à pesquisa. E aí ele quer saber também essa função. Qual a função sintática desses dois termos destacados? Letra C. Também acho. Danilo também. Luísa, Cecília também. As meninas, Eu muito também bem. acho que é a letra C. Pronto, Cecília, perfeito. Ó, gente, vamos lá. Veja o seguinte. Olha, primeira coisa é encontrar o verbo. Só precisa analisar isso aqui, gente. Cadê o verbo, gente? Lido. Isso. Aqui, ó, são vários verbos aqui que funcionam mais ou menos só como uma. Declarou não ter lido. Tudo isso aqui vai funcionar como verbo. Cadê o sujeito? Quem foi que declarou não ter lido? O não leitor. Isso. Você pode fazer dos análises, né? Pode tanto pegar o não leitor, como pode pegar também esse aquele aqui que está mais próximo. Aquele que declarou não ter lido nem o livro. Porque aquele aqui meio que retoma o não leitor. Então, você pode. As duas análises seriam viáveis, certo? Seriam viáveis para fazer análise. Então, daria certo do mesmo jeito. Então, aquele ou não leitor, você vai entender como sujeito. O verbo, ele declarou não ter lido. Lido o quê? Nenhum livro. Nenhum livro aqui é o objeto direto. Veja que não tem como ser indireto porque não tem preposição. Aí, para isso, você tem que conhecer as classes de palavras. Nenhum é um pronome indefinido, certo? Nenhum. Não tenho como eu saber o que é nenhum. Então, é pronome indefinido. Ele se refere a algo, só que é indefinidamente. Eu não sei qual é esse nenhum. Então, nesse caso aqui, eu tenho um pronome. E pronome ligado à palavra livre. Não tem preposição, então é objeto direto. No prazo de 12 meses anterior à pesquisa, nós temos o adjunto adverbial. De que, gente? Saberiam dizer? Já está certo. Vocês já acertaram a questão. Questão letra C. No prazo de 12 meses anterior à pesquisa, é a adjunta adverbial de quê? De tempo? Eu acho que é de tempo. Isso. Sem dúvida, Cecília, lá, adjunta adverbial de tempo, né? No prazo de 12 meses anterior à pesquisa, então, está trazendo uma ideia temporal passada, certo? Então, resposta certa, gente, sem dúvida, objeto direto é adjunta adverbial. Questão do ano passado, tá vendo que não é difícil o conteúdo que a gente viu hoje, né? Então, gente, por hoje é isso, certo? Fico muito feliz, assim, com o resultado de vocês, com o avanço. Então, continuem estudando. Daqui a pouco eu vou subir essa aula para a plataforma. Vou deixar essas frases também para vocês avaliarem, analisarem, que vai ajudar muito no desenvolvimento de vocês, tá bom? Então é isso. Tenham todos uma ótima noite e até a próxima semana. E bom simulado sábado, tá bom? Tchau, pessoal.